Deus é um Deus de justiça. Não é porque hoje você está vivendo o que está vivendo, passando o que está passando. Querido, em nome de Jesus, sejamos gratos. Nenhuma geração que eu e você conheça tenha passado por uma pandemia. Nós passamos pela pandemia. Foram tantas mortes, tantas perdas, uma economia quebrando. Foi uma coisa mundial. Temos que estar sensíveis ao que está acontecendo. Nós estamos caminhando para um fim. E às vezes as pessoas estão desprezando, quando na verdade nós deveríamos estar todo o tempo olhando para o autor e consumador da nossa fé. Maior é o poder de Deus do que qualquer situação que eu possa viver. Não tem saúde, não tem desemprego. Em Cristo Jesus, que sobreviva diante do poder e da graça do nosso Deus. A graça e a paz, sou o pastor César Lavini e eu queria convidar você nessa manhã a estar conosco através de uma mensagem da graça e da paz de nosso Senhor Jesus Cristo para o teu coração. Salmo 92, do verso 12 ao 15, onde somos chamados para esse tempo de recomeço, nós sermos ganhadores de almas para o Senhor. Bom dia, graça e paz. Que bom. Você está feliz de estar nesse lugar, querido? Você está muito feliz mesmo? Porque estava conversando com o pastor Anderson. Hoje é um dia muito especial. E muito especial para mim também. E eu queria começar agradecendo ao convite do pastor João e família, ao senhor pastor Anderson e toda a sua família, pela essa responsabilidade, e a toda igreja mesmo. Essa igreja, 63 anos, essa igreja foi referencial, e é referencial, e vai continuar sendo referencial de bênção. E eu vou dizer algo para você, isso aqui é um marco neste lugar, essa igreja é um marco. Eu já estive nessa igreja, vendo a apresentação de coro, tive com o meu pastor quando veio pregar aqui, e aconteceu um fato na minha família, na minha vida especial, que partiu daqui. Algo que aconteceu na minha vida, que mudou a minha vida. Eu não tenho tempo para isso hoje, confesso que somos escravos do tempo e não daria para eu falar realmente sobre esse, que é um testemunho. Mas foi nessa estrada do Quitungo, que eu tinha acabado de passar na faculdade. Meu pai era um alcoólatra e eu morava em Cordovil. E aqui aconteceu algo que marcou a minha vida. Não tinha dinheiro da passagem. Fui pegar o Penha Caxias, o Cordovil, que passava em Cordovil, né? E chovia muito. E eu estava com aquela resposta da passagem da faculdade para chegar em casa. E quando cheguei, meu pai estava brigando com minha mãe, estava bêbado. E ali tivemos uma briga, eu com 17 anos. E foi daqui, da porta dessa igreja praticamente, que eu fui andando até Cordovil, debaixo de chuva, 11 horas da noite, e eu pedi carona no ônibus, o ônibus abriu a porta, um jovem de 17 anos, e eu falei, Senhor, me dá uma carona aí, está frio. Ele falou, sabe por que eu estou trabalhando até agora? Não, Senhor, para não sustentar vagabundo que nem você. Se tinha uma coisa que eu não era vagabundo. Mas por que eu estou dizendo isso logo no começo? Deus é Deus de recomeço. Deus se alegra com recomeço. Muito obrigado. Deus se alegra com recomeço. Eu sou casado, minha esposa, temos 34 anos de casado, tem 2 filhas, e minha filha por ser turismóloga e por também ter feito curso de aeromoça, eu digo que ela é a comissária da casa. 30 anos. E a menor de 12 anos é o avião da casa, Esther. É aquele negócio que está sempre aterrissando. Sou da Igreja Batista, Centro Internacional de Adoração e Missões, e eu estou muito, muito feliz. Quando o pastor João disse que eu tenho muitos amigos aqui, são amigos mais chegados do que irmãos. E é claro que toda essa apresentação é só para tirar o nervosismo do pregador. Não é fácil.
E quando recebi esse convite maravilhoso, eu fui tendencioso a pegar o meu... Hoje todo mundo tem o iPad, o iPod, o iPin, né? E eu também tenho, está ali uma peça com tantas mensagens. E o meu coração, que a Bíblia manda que a gente confesse, ele foi tão tendencioso a querer fazer algo marcante, que eu fui para as 10 melhores. Fui para aquelas que eu disse assim, essa aqui eu já preguei em congresso, tal lugar. Quando o Senhor me apresentou, eu tive a oportunidade de pregar na França, querido. Eu fui pregar a 100 metros da onde a princesa Diana morreu, ali na saída do túnel, onde é a embaixada brasileira na França. E quando me apresentaram, e queriam até ver o que eu ia pregar, e eu falei assim, o Senhor é o Espírito Santo? Não, então o Senhor não pode. E ele, não, porque aqui as pessoas têm dinheiro para comprar isso, tem um cartão que compra aquilo, faz isso, isso e isso, você tem que ter muito cuidado. Eu falei, eles conseguem comprar a vida eterna? Não, então é sobre isso que eu vou pregar. Vou pregar sobre o que ele não consegue comprar. Porque hoje está assim, a gente está se preocupando muito com o dia de amanhã. E a gente não sabe nem se vai estar vivo para viver. Estamos saindo de uma pandemia. E quando recebi esse convite, eu fiquei tão empolgado, tão feliz de poder estar ministrando, que eu fui para essa tendência de trazer algo que já foi sucesso carimbado. Mas aí Deus falou assim, eu não quero isso de você. E aí, com todo o respeito, e pedindo já perdão ao André, ao pessoal da sonoplastia, eu falei, Senhor, naquele lugar que tem marcas para mim também, muitas marcas. E Deus falou, você vai levar, como se fossem as tábuas, você vai levar ela no original. E aqui está o original. Sei que está na internet, minha esposa está vendo. E eu fico bonita na televisão, eu nunca tinha visto assim. De longe, né? E eu espero poder, dentro desse momento que me foi confiado por Deus, homem nenhum pode fazer por mim o que Deus faz. Você está diante de um milagre que fala e que anda. Você está diante de um milagre vivo. Eu sou um homem de milagres, de experiências com Deus. E eu queria muito poder, nesse tempo que me foi confiado por Deus, trazer para você algo que realmente seja da parte de Deus. Porque hoje é um dia especial, muito especial, estou num lugar muito especial, 63 anos. Amados, você não tem noção o presente que Deus lhe deu. Você não tem noção. Isso aqui é um presente muito valioso da parte de Deus para mim e para você. E esse Salmo 92, ele fala exatamente de domingo, ele fala exatamente desse momento que nós nos encontramos. O salmista, ele vai falar do momento de a gente dar graças, de estar na casa de Deus, no caminho. Ele não tem um autor definido. Muitos teólogos, muitas pessoas atribuem a Davi, outros, mas ele não tem, a Bíblia não repassa quem foi o autor desse salmo. Mas ele escreve algo que é muito emblemático para as nossas vidas, para os dias de hoje, e em especial para o que está celebrando nessa igreja, nesse mês de outubro, que começa hoje. Porque é uma tendência nossa de achar que as coisas vão envelhecendo, elas nunca envelhecem, e no nosso caso, ficamos experientes, e essa experiência ela tem que ser usada em prol daquilo que nos tornou viver até o tempo em que nos encontramos, porque você só tem dois caminhos, ou de cima ou de baixo. Se você está chegando onde chegou, é porque o poder de cima, o poder do alto, o poder de Deus tem te sustentado, tem te guardado, tem estado com você, aonde você nem imagina, nem sonha. Muitas coisas Deus fez na sua vida, como igreja do Senhor estabelecida aqui na terra. E muitas coisas Deus ainda fará. E foi isso que eu comecei a ler, a buscar, para trazer através da mensagem de Deus. E diz assim o salmista, fique tranquilo, porque teremos título, teremos mensagem, teremos oração, teremos tudo dentro do momento. E eu agradeço aos meus pastores que permitiram, mas eu agradeço especialmente ao Senhor. E eu estou
agradecendo por quê? Porque Deus é um Deus que faz maravilhas. Se eu fosse, na introdução, trazer algo que está no Salmo 63, quando eu montava essa mensagem, eu estava me lembrando, que fala de deserto, e foi uma live que eu vi foi do pastor João, acho que foi a última live, ele estava falando de Moisés, de deserto, né? E ali teve um recomeço muito forte. E essa oportunidade que Deus nos dá para recomeçar é algo que se torna desafiador, mas também muito gratificante. E a palavra de Deus, né, ela é muito encorajadora para nós. Não tem como eu e você dar um passo, não tem como eu e você tomar qualquer atitude se não for debaixo dessa palavra. E o salmista ele diz assim, do verso 12 ao verso 15: os bons florescem como as palmeiras, eles crescem como o cedro dos montes do Líbano, eles são como árvores plantadas na casa do Senhor, que florescem nos pátios do templo do nosso Deus. Na velhice, eles ainda produzem frutos, são sempre fortes e cheios de vida. Isso prova que o Senhor Deus é justo e prova que Ele, a minha rocha, não comete injustiça. Eu queria convidar a igreja a fechar seus olhos. Quero orar com você. Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero te dar graças nessa manhã, porque estamos diante de um Deus justo, um Deus de justiça, um Deus que não permite, ó Pai, que uma folha caia atrás da árvore que Ele não venha saber. Um Deus que é tão cuidadoso que sabe quantos fios de cabelo nós temos. Por isso não tem dúvida que o Senhor sabe o que se passa na mente de cada um agora. E eu te peço que nossa mente agora seja cativa à sua vontade. Que seja tirado, meu Pai, todo empecilho para que essa palavra venha como semente em nossos corações. Porque uma árvore sempre nasce de uma semente. Porque o plantio sempre foi e sempre será opcional. Mas diante daquele que planta, na permissão do Senhor, a colheita é sobrenatural. E é isso que eu ministro sobre esse lugar. Pai, para esse tempo de recomeço, que tudo seja feito hoje como uma semente, mas que venham ser como o cedro do Líbano, que venham ser como as palmeiras, e principalmente como a oliveira, onde suas vestes sempre estarão verdes, mas a sua raiz sempre profunda, em Cristo Jesus, para todos e sempre. Amém e amém. Amados, nós estamos no ano do jubileu, e eu estava vendo essa semana que o ano do jubileu, né, é um ano muito, mas muito esperado. Ele significa que tem algo de muito bom para mim e para você nesse ano. Por quê? Quando se festeja o ano do jubileu, é uma volta às suas propriedades, é um resgate daquilo que foi perdido. É algo que lá atrás foi dado por Deus, mas às vezes eu e você não tomamos posse. E tudo isso no meu coração foi fervilhando em relação a essa igreja. E eu falei, agora eu entendo, Senhor, porque eu não posso pegar algo que já foi escrito para um uso em outro local, mas trazer para cá. Por quê? Porque a palavra de Deus se renova e nós somos chamados para viver em novidade de vida. Então entenda, querido, em nome de Jesus, esse é um tempo para que o saudosismo, as tradições, aquela situação lá de trás, ela serviu para um tempo, ela serviu para um momento, foi fantástico, foi maravilhoso, mas Deus tem para mim e para você, para cada canto desse lugar, algo que é recomeçar, recomeço, algo que diz assim, eu quero algo novo, a geração pode ser aquela, mas eu quero trazer para vocês novidade. Nós vamos viver de novidade de vida. E você vai ver a importância disso. O tema é, no ano do jubileu, árvore frutífera, serei através da palavra de Deus. Por quê? Porque para recomeçar,
Não tem como não ser através desse desejo. E que o nome do Senhor seja glorificado nesta manhã. Que através do Espírito Santo, pessoas sejam alcançadas, restauradas, cheias da graça e do amor do nosso Deus, através dessa reflexão. Eu não quero que você amanhã pegue essa mensagem, as pessoas que estão vindo pela internet, que Deus abençoe sua vida, as pessoas que me conhecem também, e estão dizendo, você vai pregar em tal lugar, eu vi até que tem gente aqui, eu não vou citar nomes, que eu quero muito, muito mesmo passar essa mensagem na íntegra, e eu sou respeitoso ao tempo, fui militar há muito tempo, graças a Deus tem 12 anos que eu estou em casa, mas ainda a disciplina, a hierarquia, né? E quando eu vi ali, eu soube também, eu tive que ver aonde eu estaria. Eu falei assim, meu Deus, né, daqui a pouco chegar aqui a continência, né, aquele negócio. Então, mas as coisas boas do militarismo, o respeito, a disciplina, a hierarquia, isso não pode ser negociado. Eu entrei com 17 anos na Força Federal. E eu vou dizer para você, em nome de Jesus, querido, foi o que me tirou mesmo de toda a tristeza que poderia ser se não fosse, claro, tirando Jesus, né? Se fosse para ter uma vida secular. Então este é um salmo que exalta a justiça de Deus. Deus é justo. Eu queria que você firmasse isso no seu coração nessa manhã, em nome de Jesus. Deus é um Deus de justiça. Não é porque hoje você está vivendo o que está vivendo, passando o que está passando. Querido, em nome de Jesus, sejamos gratos. Nenhuma geração que eu e você conheça tenha passado por uma pandemia. Nós passamos pela pandemia. Foram tantas mortes, tantas perdas, uma economia quebrando. Foi uma coisa mundial. Temos que estar sensíveis ao que está acontecendo. Você pega o livro de Daniel, aí você pega Deuteronômio, você pega Apocalipse, você pega Lucas, você junta tudo isso, você vê o que está acontecendo. Nós estamos caminhando para um fim. E às vezes as pessoas estão desprezando, se pegando a picuinhas, a tantas coisinhas. Quando na verdade nós deveríamos estar todo o tempo olhando para o autor e consumador da nossa fé. As pessoas que vão se suicidar, elas sempre olham para baixo, mas você que está lá embaixo desejoso que ela não se suicide, você olha para cima, pois quem está querendo cair, se entregar, morrer, tirar sua vida, ele olha lá para o que não presta, para o que não deveria, mas quem está querendo que a coisa tenha vida e vida em abundância, olha para o autor e consumador da sua fé, dizendo, maior é o que está em nós, maior é o poder de Deus do que qualquer situação que eu possa viver. Não tem saúde, não tem desemprego. Em Cristo Jesus, que sobreviva diante do poder e da graça do nosso Deus. Vocês acabaram de semear nesse lugar. E a semeadura, ela é opcional, mas a colheita... Então, amados, preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Tudo que Deus tem para o recomeço dessa igreja de planejado, Deus já te deu. Não estou falando só da parte financeira. Você sabe qual é o lugar mais rico do mundo? O cemitério. Por quê? Porque ali estão mensagens que nunca foram escritas, livros que nunca foram escritos, perdão que nunca foi liberado, bênção que nunca foi tomada, elogio que nunca foi feito. Então preste bem atenção, em nome de Jesus. Esse salmista, no verso 5 e 9, ele diz algo tremendo. O salmista, como são grandes as tuas obras e profundos os teus propósitos. Antes de chegar no 12, ele vem dizendo, são grandes as suas obras e profundos os seus propósitos. Deus tem propósitos que essa igreja, ela avance. Deus tem propósitos que essa igreja conquiste. Deus tem propósitos que essa igreja multiplique. Agora Deus não diz assim, eu vou fazer. Deus diz, eu vou usar. Esse painel não chegou aqui sozinho. Pelo incrível que pareça, eu acompanhei isso. Porque tem até uma pessoa que está ali, ó, o Flávio. Ele ajudou. E eu vi 1h da manhã, exatamente o que o senhor relatou, pessoas aqui colando placa, trabalhando. Você não acha que eu iria vir pregar aqui só por vir, querido? Eu teria que me envolver com a história do lugar, porque senão deve ter milhões de pregadores bem melhor do que eu, que poderiam estar aqui de uma maneira teológica, um sermão expositivo. Eu vim trazer uma mensagem da parte de Deus, não que eles não tragam. Eu estou dizendo para você que eu abri mão da teologia, para poder trazer a revelação.
E que isso? Obediência. Obediência a Deus, como nós somos. Todos nós somos obedientes. Por quê? Senão você não estaria aqui. Por que você veio? Porque você é obediente. Isso não faz parte de religiosidade. Isso faz parte de amor, faz parte de obediência. Então qual é o propósito? Tornar pública a vontade de Deus, que ela é perfeita, ela é agradável. Agora deixa eu ler o versículo 10 ao 15. Porque ele celebra a bondade da parte de Deus. E diga, Deus tem sido muito bom para comigo. E tem, querido. Eu tenho certeza que hoje de manhã você tomou um café. Você comeu, eu fui recepcionado aqui com uma coisa fantástica. E eu falei, talvez depois da mensagem. Você sabe uma vez eu vi o José de Alencar, foi da época esse presidente que quer se reeleger aí, quer ser eleito aí. Eu não vou tocar nada em política, nem devo. E José de Alencar, ele estava com câncer no hospital. E a enfermeira chegou para ele e falou, senhor vice-presidente, hoje é véspera de Natal. Se o senhor tivesse que pedir algo a Deus, o que o senhor pediria? Um homem que tinha tanto dinheiro virou para aquela enfermeira e disse que eu pudesse comer um pedaço de panetone. O cara tem dinheiro para comprar um caminhão de panetones, mas não tem saúde para comer um pedaço. Você já se deu conta, queridos, em nome de Jesus, o fato de ter ceia, você poder comer o pão, tomar o suco, o fato de você agora, se está com sede, o simples fato de assim, ó. E uma pessoa que tem traqueostomia, não vai fazer isso. Nunca vai fazer isso que você acabou de fazer. Aí você vê um pendinte, uma pessoa que está aqui na praça, lá pegando do lixo, pega um pedaço de pão e bota na boca, e o vice-presidente não podia comprar um panetone e comer um pedaço. Quem é o rico da história? Quem é o privilegiado da história? Então seja grato, porque para recomeçar eu e você tem que exercitar a gratidão. Comece sendo grato, comece dando graças, comece a pegar seu pastor e dizer assim, pastor Anderson, em nome de Jesus, eu quero dizer, conte comigo, se o senhor não contou, não foi culpa sua, foi minha, mas eu quero que o senhor conte comigo, porque esse recomeço é da parte de Deus, e eu quero recomeçar com o senhor tirar o pé, eu botar o meu, porque vejo no senhor um homem de Deus, vejo no senhor, pastor João. Amados, preste atenção, igreja, em nome de Jesus, eu não vim ser simpático. Eu disse para você que eu vim com a via profética da parte de Deus, porque eu vim trazer uma mensagem para esse lugar. Esse lugar não pode ter feito a diferença na minha vida há 40 e tantos anos atrás, e não posso usar você para fazer a diferença por mais milhares e milhares de anos na frente. Você é uma geração que você é uma árvore plantada à beira de ribeiros, e foi chamado para dar frutos e frutos que permanecerão. Você é aquele que foi chamado para ter as suas vestes sempre verdinhas. O que é isso? Sempre renovadas. Em Cristo Jesus. Ah, pastor, mas eu não posso, eu não tenho idade, o senhor veio pregar, foi para os idosos. Então, querido, eu vi hoje de manhã algo que talvez você não observou sendo daqui. Eu vi salas e cada sala tinha professor. Eu vi sala, cada sala tinha professor e tinha aluno. Eu vi sala, a luz estava acesa, o ar estava ligado. Que bênção! É isso. Dê a sua contribuição no ensino. Dê a sua contribuição, querido, no conselho. Dê a sua contribuição no exemplo. O exemplo arrasta. É muito melhor o que eu vejo você falando do que eu dizer que você fez. Oh, Jesus, meu Deus. Porque não tem nada a ver a idade com intensidade. Eu tenho 62 anos, vou fazer agora em dezembro. Eu vou dizer algo para você. Eu botei 8 parafusos na coluna, 2 hastes. E mais 2, eu operei a coluna 3 vezes. E eu falei para Deus, Senhor, eu troco 1000 dias ralando para a obra de Deus, mas não quero um dia nesse CTI. É horrível quando a gente é paralisado por uma enfermidade. A minha esposa está em casa, operou a cabeça do fêmur. Queria muito estar aqui com a minha família. Passamos por lutas, passamos por prova, mas não somos aqueles que retrocedem. Ei, querido, se for para dar um passo para trás, você até dê, mas seja para dar 3 longos para frente, porque Deus te chamou para isso. Se eu quiser pegar todos esses bancos aqui para tirar daqui, para fazer colocar alguma coisa, sozinho eu não tiro. Mas se eu tiver um grupo de pessoas para pegar de um lado ou do outro, a gente sai numa facilidade tremenda. Fomos chamados para isso, amados. Então você pode muito bem. E olha, eu vou dizer algo para você.
Porque a Bíblia diz algo interessante, lança teu pão sobre as águas. Eu não tenho dúvida, doutores, advogados, pessoas que chegaram aqui, um adolescente, um jovem, e por conta do que foi instruído, como foi esse menino agora de 2 anos, estava mais ansioso pelo presente, porque ele não sabe que ele é o presente de Deus. Né? E aí, eu vou dizer algo para você, que estão hoje sendo cirurgiões, salvando vidas, passaram por aqui. Foram crianças, jovens, adolescentes, e você pode estar se reportando agora, meu Deus, quanta coisa, quantas que a gente influenciamos, e às vezes por conta de tantas coisas efêmeras, pequenas, perdemos a oportunidade de ser visto como árvore formada no Senhor, perder a chance de reconstruir. Então eu queria agora formar um grande time com vocês, com muita atenção, porque eu vou começar a dissecar bem de maneira, para acabar dentro do horário, bem efetiva sobre isso. E quando eu falei de time, Deus me trouxe algo aqui. Você vê assim, um time de futebol, a seleção vai ter campeonato brasileiro, o que a gente quer, que fosse todo mundo juventude, corre demais, vamos para lá, vamos correr. Mas se não tiver alguém para ser o técnico daquele time, vira um bando. Se não tiver alguém para ser o que dentro do campo, por isso que tem o capitão, para dizer assim, peraí, geralmente o mais experiente, vamos fazer assim, apaziguar, organizar, orientar, conduzir, e até mesmo você que gosta de bola, aquele cara que dá aquele lançamento perfeito para aquele menino sair desesperado, correndo, fazer o gol. Isso Deus botou no meu coração agora. Deus disse, eu quero contar com todo mundo, eu quero contar com o que chuta para o gol, eu quero contar com o que lança, eu quero contar com aquele que instrui. Eu quero contar com todo mundo, por quê? É porque todo mundo tem sua importância, seu valor, são filhos de Deus. E quando as coisas de Deus dão certo, o exército de Deus avança e o de Satanás, ele recua. Só tem um jeito dele recuar, é vendo que há em você o desejo que o exército de Deus avance. É por aí, é isso aí. Então ele diz no verso 14, ele produz fruto, no nosso caso, são vidas. Eu tenho certeza que você tem vizinhos, eu tenho certeza que muitos deles foram influenciados com esse momento da política. Agora, por que também não influenciamos no convite a vir à casa de Deus, a participar das coisas de Deus? Aquela senhora que sabe fazer um tricô, aquela senhora que sabe fazer um crochê, aquele irmão que sabe jogar, não, do meu futebol não abro mão, não abra mão, mas no seu futebol leve Jesus para ele, naquela reunião de senhora leve Jesus lá para dentro, aquela reunião de jovens, leve Jesus lá para dentro. Porque se está bom para mim e para você, tem que estar bom para todo mundo. A salvação, Jesus diz assim, ei, presta atenção, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O que é o caminho? Eu me envolvo com esse caminho, eu pego, me atrelo à verdade que é a palavra de Deus. E o que eu tenho? A vida eterna. É assim que Deus quer para mim e para você. Nós estamos para viver o tempo da apostasia. Eu sou de um tempo... Bença meu pai, bença minha mãe, independente do que ele era, alcoólatra ou o que fosse, ele era o meu pai. Bença minha mãe. Hoje em dia a gente está conversando 2 pastores, aqui não, estou falando de outra igreja, essa igreja é muito educada, graças a Deus. E a gente está conversando e a pessoa vem, pastor, isso. Eu digo, Santo Pai Todo-Poderoso. É muito saber que somos justificados em Cristo Jesus, que é Ele que nos justifica. Recomeçar para multiplicar. Os bons florescem como palmeira. Olha só o que ele diz lá. Os bons florescem como a palmeiras, eles crescem como o cedro dos Líbanos. Eu tive em Israel algumas vezes. Uma das vezes que eu fui em Israel, lá em Jericó, eu fui tomar um suco de romã e admirei umas palmeiras muito lindas no kibbutz. Quando você ouve que o deserto florescerá, é verdade. Israel tem frutas. 6 milhões de habitantes, uma terra que só é deserto, só areia. Tem frutas melhores que no Brasil. Cachos de uva imensos. Não desse tamanho, isso aqui é o de banana, tá? Pelo amor de Deus. Mas deve ser, eu também não vi isso. Mas as romãs imensas. Eu tenho fotos até ali com a minha família. E eu vou dizer algo para você, amado. Porque a Bíblia não tem nada de mentira. Na Bíblia tudo é verdade. Agora, com os bons florescerão, como isso fala? O que fala esse versículo, pastor? Fala de proteção.
A palmeira, o cedro, era uma madeira usada para construção. E você é essa palmeira, você é esse cedro que Deus vai trazer para reconstruir. Por que reconstruir? Não quer dizer que a construção foi mal feita, não quer dizer que uma construção dessa aqui, querido, isso é o sonho de milhões e milhões de pessoas. Está no lugar que você está, no lugar que eu estou, mas ela precisa sempre de um reconstruir. Pasme, eu creio que há 63 anos atrás esse lugar não era climatizado. Hoje é climatizado. Eu creio que há 63 anos atrás esse painel não existia, essa acústica não existia, essa evolução tem que acontecer, e isso tem que contar comigo e com você. Agora, tem coisas aqui que eu e você está beneficiando hoje, essa galeria provavelmente. Então, amados, em nome de Jesus, não é que fulano fez menos e fulano faz mais, não é que fulano faz mais, fulano fez menos, é uma questão de saber que esse é o tempo de nos envolvermos com aquilo pelo qual Deus quer que venhamos desfrutar. Eu tenho certeza que a luz desse lugar não é gato. Tenho certeza disso, absoluta. Tenho. Eu tenho certeza que os funcionários que guardam esse lugar, quando a gente vai para casa, né, quando daqui a pouco eles têm salariados. Todo obreiro é digno do seu salário. Agora, você acha que vai se pedir a privada, né? A iniciativa privada? O governo quer que isso aqui feche, querido. O governo quer que as igrejas fechem. Então, vamos lá. Então, quando se trata de construir uma família, uma igreja, eu tenho certeza que ninguém quer dizer assim, meu filho qualquer coisa vai ser. Não tem necessidade, todos nós queremos que ele seja um médico, um engenheiro. Eu falo para minha filha assim, minha filha, você vai casar, e a direção que eu te dou é que você arrume um homem que ame mais a Deus do que a você. Se você conseguir arrumar um homem que ame mais a Deus do que a você, você vai ter o melhor marido do mundo. Aí ela falou, poxa pai, eu olho tanto para a tua vida e queria muito que ele fosse igual ao senhor. Aí eu disse assim, minha filha, 2 César não dá, o mundo não aceita. Mas eu tenho 34 anos de casado, fiz agora em setembro, dia 17 de setembro. E eu vou dizer para você que a pessoa diz com a mesma mulher, amado, mas não pode ser com nenhuma outra. Por que seria com outra? O judeu, quando ele casa, ele pega uma taça, ele quebra assim, pai. Por que isso? Porque diz, acabou, até que a morte separe. E como não tem como colar esses caquinhos, casamento é para a vida inteira. Casamento é para a vida inteira, família é para a vida inteira. Agora a gente vê dentro da família, isso aqui não é uma família, é uma família. Estamos em comunhão, no meio dos irmãos, quão bom e quão maravilhoso que nós vivemos em comunhão. Chegar, dar um abraço, dar um beijo, cumprimentar, honrar, abençoar os seus pastores. Amado, o pastor, eu tenho algum tempo, e eu digo para você, vale muito mais, às vezes, presente é bom, não deixe de dar não. Mas o melhor presente, sabe qual é? É quando ele acompanha a sua vida. E ele diz assim, como essa pessoa está crescendo, como essa pessoa está prosperando, ele se alegra com as suas conquistas, ao contrário com o que o mundo deseja que você fracasse. Por isso da importância de estarmos em comunhão. E como diz, né, o versículo, crescerão. E aí a gente vai crescendo, recomeçar com a intenção de dar errado, não dá certo nunca, porque se a intenção já está de dar errado, aí é que não vai dar certo. Recomeçar para chegar à multiplicação de qualquer coisa, também não vai dar certo. Por isso que precisa de pessoas que estejam dispostas a recomeçar, mas recomeçar de maneira saudável, para multiplicar saúde. Você imagina, a gente sabe o que é isso, boca de fumo, a gente sabe o que é prostituição, a gente sabe o que é tudo isso. E é tendencioso que todo pastor pegue mais o lado ruim da vida. O Brasil está saindo de uma pandemia junto com o mundo inteiro. A gente está vendo a violência ao redor de todos os lugares que passamos. Nós estamos vendo a família sendo... Amado, se eu pudesse mesmo, literalmente, poder eu posso, só não devo. Porque ninguém pode dizer o que eu posso e o que eu não posso. Mas eu sei fazer leitura, discernimento. Não vá, em nome de Jesus. E deixa eu dizer algo para você. A gente está vendo o que querem fazer com a nossa nação. E você tem que ter muito cuidado, porque seu filho, meu filho, nossos filhos, vão depender muito de um futuro. A geração
70 para 90, foi a melhor geração que tinha, na minha opinião. Eu estava vendo isso. Por quê? E eu sou muito sério no que eu falo, vou dizer para você, não é só, são as questões emblemáticas. O que vai ser da minha filha com 12 anos, querido? Quantos anos você tem, minha filha, princesa? Falei, 13 anos. Eu tenho que olhar, eu com 63, como você com 70, olhar para essa geração e dizer, o que eu estou deixando para ela? Estou deixando um carro, um apartamento na Zona Sul. Isso tudo ela constrói estudando, sendo YouTube, esse troço todo que tem aí, querido. Eu estou dizendo, é de ensino. Rapaz, olha, quando o pastor João me convidou, eu só orei mais pela vida do pastor Anderson. Eu falei, Senhor, os discípulos que foram, deve estar dizendo assim, esse não é o pastor que eu conheço, sou eu mesmo, Deus é bom. Eu sou muito, amados, eu sou muito sério. Dou muito valor ao sangue de Jesus derramado na cruz. Eu digo, esse sangue não foi em vão. Eu sou crente, você está dizendo um pastor crente. Chega a ser chato. E eu posso falar isso que quem convive comigo, imagina quem conviveu tantos anos e dizer, ei, é mentiroso. Agora, eu vi muitos caras caminharam comigo e dizer que eram e não eram. Eu vi. E detalhe, não é que está na igreja ou fora, é que o mundo nunca saiu dentro dele. Ele está na igreja, mas o mundo nunca saiu dentro dele. Eu digo, meu Deus, misericórdia. Chegou o tempo da gente olhar para dentro e se apresentar diante de Deus com mãos limpas, de coração puro, porque esses que herdarão o reino dos céus. São esses, os limpos de mão e puros de coração. Então esse salmo é recitado na casa do Senhor. E eu ia ler outros salmos, mas eu confesso para você que eu vou pular um bocado de coisa, porque fica para uma outra oportunidade mesmo. Porque o salmista vai falar muitos, como eu disse para você, estudei o livro de Salmos recente, estou em Provérbios, e tem muita coisa na minha cabeça. Não é que não é para dizer, é porque temos que ter ordem e decência. Então, no verso 13, ele diz, plantado na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Pastor, o que é isso? O que pode ser isso? Põe para mim, por favor, o Salmo 1, verso 3, por favor, querido. Projeta aí. Diz assim, ele é como árvore plantado... Verso 1, Salmo 1, verso 3. Isso, telão é uma coisa tremenda. Se não, abra aqui, tá? 1, 2, 3, é melhor aqui. Isso é normal, irmão. O que eu te falei, se fosse aquela mensagem, eu passava para ele rapidinho, plum, plum, plum. Mas eu quis, não tem problema, deixa eu ler aqui. Agora viu. É como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá frutos no tempo. Recomeçar é você saber assim, olha só, eu estou plantando, eu estou ajudando, eu estou contribuindo, dentro não só do que eu posso, mas estou me esforçando para melhorar, e aí ele diz, o tempo é logo depois que eu cheguei e fiz? Não, ele diz, o tempo é... Não, o 3, cadê onde estava? É como árvore plantada à beira de águas correntes e dá fruto no seu tempo. Jesus, ele vem andando, aí ele dá de cara com uma árvore. Aí ele diz assim, arranca essa árvore. Mas, Senhor, se fosse nos dias de hoje, a Parques e Jardim ia te condenar, ia te arrebentar. Ele diz, não, arranca. Sabe por quê? Essa árvore está plantada numa terra fértil, uma terra produtiva. Se chega o tempo da primícia, que era para ela ter pelo menos 10 frutos, o mínimo que Jesus exigia daquela árvore era 10 frutos, porque era o tempo da primícia, era o tempo de gerar os primeiros frutos, e ela não tem nenhum, Jesus diz, arranca. Mas ele não diz só arranca e deixa ela arranca e joga fora. É Jesus dizendo isso. Eu vi um pregador falar isso em nome de Jesus, um pregador falou que Deus é a favor da pena de morte. Eu estava num seminário internacional e vi ele falar isso. E aí eu disse, na hora, me retorci na cadeira, e eu disse, eu vou embora daqui, e não sei o quê. Aí ele disse, então tá, e por que ele deu o próprio filho e deixou lá morrer, lá na cruz? Permitiu Moisés 3.000 morrer lá não sei aonde, lá na hora lá na volta quando ele desce lá com as pedras lá. Claro, eu não compatuo isso, mas isso está acontecendo em massa. Todo dia está morrendo tanta gente, uma violência, tantas coisas. E ele diz,
o salmista diz ele é como árvore plantada à beira de ribeiros. O que é a beira de ribeiros? Desse altar, querido, grave isso, desse altar jorra rios de água viva, rios que nos lava, rios que nos purifica, rios que nos hidrata. Se você foge dessa teologia, se você foge dessa responsabilidade, você vai mergulhar em mar de lama, de prostituição, de violência, de mentira, de furto, e por aí vai, de pedofilias, e por aí vai. Tudo isso eu e você conhecemos. Por isso que é comum o idoso dizer no meu tempo, tá bom, mas a gente não pode voltar lá mais no nosso tempo, vamos viver o tempo agora, porque o tempo é de Deus, e vamos contribuir para esse tempo agora. Já chegam os inimigos que nós temos, já chega a perseguição espiritual que nós temos, trazendo enfermidade, desemprego, medo, receio, preguiça. Jeremias, a Bíblia diz que ele estava na presença do rei. Jeremias era um cara acomodado, ele comia da comida do rei, dormia em camas maravilhosas, vivia ali naquela, na boa. Daqui a pouco o rei acorda um dia, olha a fisionomia de Jeremias, e diz assim: o que está vendo, meu copeiro? O que houve? Ele falou: estou triste. Estou vendo, fala para mim qual o problema. Amado, quero dizer que Deus conhece o seu semblante, de tristeza, de dor, de amargura, Deus conhece. E ele disse: eu queria reparar os muros. Então vá. Olha aí, ele começa a dar desculpa, porque nós sabemos dar desculpas. E são desculpas que para nós são plausíveis. Aí a questão da idade, dinheiro. Aí Jeremias disse: não, mas eu não tenho condição, fica tranquilo, lá no meio do caminho eu vou botar as árvores, você vai ter a madeira. E cada desculpa que Jeremias dava, o rei proporcionava uma porta, porque o Deus poderoso abre porta que ninguém fecha, e o Deus poderoso fecha a porta que ninguém abre. E ele diz: não adianta, se aquele diálogo amém. Se aquele diálogo o rei não estanca ali, sabe o que ia acontecer? Vou dizer para você, Jeremias está dando desculpa até o dia de hoje. Mas foi fácil? Não, vai estar sempre em Sanbalate e Tobias. Agora deixa eu falar um negócio para você, igreja. A responsabilidade é sua diante do recomeço. Se você vai ouvir a voz profética que Deus trouxe para esse tempo, ou se você vai dar ouvido às vozes de Sanbalate e Tobias, que fora do templo, vive todo o tempo querendo te tirar da presença que o templo lhe proporciona. Você é templo de quem? Sou templo do Espírito. Qual Espírito? Qual Espírito está em vós? Deus não é Deus de confusão. Plantado na casa do Senhor. Na casa do Senhor, nos átrios do nosso Deus. Por isso, amados, que no Salmo 13 diz plantado na casa do Senhor, porque tem muita gente que está na casa do Senhor, mas sua raiz está em outras casas. A frequência é a casa do Senhor, mas o alimento, a raiz, a sua raiz está em outros lugares. Deus não é Deus de confusão. E o salmista é claro: plantado na casa do Senhor. Se você tem o desejo de ser árvore como oliveira, plantado na beira de ribeiros, sua raiz tem que se firmar na casa do Senhor. É aqui que você é alimentado, é aqui que você é acolhido, é aqui que seus filhos são apresentados, é aqui que é velado pela sua vida financeira, pela sua vida física, é aqui que é orado pelo seu sucesso, pela sua conquista. Uma vez, meu tempo aqui acabou, eu vi o povo falando isso ontem. Quando é que começou? Era bom você dizer que acabou, mas antes de dizer que acabou, você me mostrar onde começou. Porque, amado, eu olho para trás, você não deixou nada. Nós somos apaziguadores. Nós somos alguém que acrescenta paz. Nós somos nobres. Nós somos como oliveira do Senhor. E você sabe que a oliveira, eu tive lá em Israel, eu vi uma oliveira de 2000 e tantos anos. O tronco dela estava já todo, mas muito velho mesmo. Mas ainda tinha uns galinhos de ramo. 2000 anos. E aí a guia falou assim: essa aqui é uma das oliveiras que Jesus abraçou. Eu falei: meu Deus. Meu pai.
E aí, quando ele diz assim, Jerusalém, Jerusalém, por que maltrata os meus profetas? Jesus chorou, agarrado à oliveira. Não foi por ele que ia morrer no jardim do Getsemane. Ele chorou porque ele viu o povo maltratando o profeta, perseguindo o profeta. Coitado dos filhos dos profetas. Jesus chorou. E a oliveira tem vida longa. A oliveira alimenta todas as árvores plantadas à sua volta. Você sabia que a raiz da oliveira está aqui? Se você planta qualquer outra árvore ali, aquela árvore tem raiz, mas ela se alimenta do que a produção da raiz da oliveira. Pode pesquisar tudo que eu estou dizendo para você. Por Deus. Então eu quero que você essa manhã saiba, eu sou oliveira nesse lugar. Por quê? Porque é a oliveira que produz o azeite da unção, é a oliveira que produz o azeite das lâmpadas, daquelas mulheres que ficou com as suas lâmpadas acesas, não faltou azeite nas suas lamparinas. Lembre que quando a viúva, ela recebeu, sou viúva, pastor, a viúva, ela acabou, foi o azeite ou a vasilha? A vasilha. O azeite, se ela tivesse 1 bilhão de vasilha, o azeite não parava. Então não bote você como uma pessoa limitada diante de um Deus ilimitado. O que você quiser, Deus tem para te dar, desde que esteja alinhado com a vontade dEle. Desde que esteja alinhado com a vontade dEle, porque Deus é Deus de justiça, diz o Salmo. Eu não tenho dúvida que desse altar jorra essa água, eu não tenho dúvida que jorra toda essa provisão que se precisa nesse lugar, para que realmente viva o novo que Deus quer para esse lugar viver. Já saiu pastores, doutores, professores, já saiu daqui, não tem dúvida nenhuma. E com certeza deixou um legado. E agora é a sua vez de contribuir com isso. E isso você deveria estar alegre. No verso 14 diz, na velhice a eles ainda produzem fruto e são como fortes, cheios de vidas. Forte, cheio de vida. O versículo não diz cheio de vontade, cheio de amargura, ele diz cheio de vida. Não é cheio de egoísmo, de mau humor, cheio de vida. Cheio de vida. E assim, como imagina o homem, na sua alma, assim ele é. Provérbio. Se você se vê uma pessoa, ó dia, ó vida, ó azar, é assim que você é. Mas já basta aquela hiena fazer isso. Não vai ser você imitador de uma coisa tão ruim. Salomão foi um rei tremendo. Um homem que chega para Deus, pede algo maravilhado. Fico maravilhado com isso. O que você quer, Salomão? Ah, eu quero sabedoria. Deus deixou de dar? Não. A Bíblia diz que não tinha homem mais sábio do que Salomão. Mas quando você estuda o livro todo, lá no final ele diz, vaidade, tudo, vaidade. Cuidado com a vaidade. Porque no momento que você estiver no ponto alto de toda a conquista, vai ser a hora que mais o inimigo vai ficar com raiva de você. E eu vou dizer para você, querido, esse templo foi erguido em cima de colunas. E ai de mim de você estar aqui embaixo se não fosse essas colunas. Daqui para frente você está vendo, mas daqui para baixo você não tem noção. Eu estive em Israel e eu vi um monumento perto do lugar lá dos judeus, onde tem as coisas do centro de concentração. Aí eu vi uma coisa cheia de arame em pé. Aí depois eu vi arames e o cimento até aqui. E depois eu vi a coluna toda cheia com as pontinhas de arame. E eu olhei aquilo e eu perguntei, o que se trata esse monumento? Pastor, isso aqui são as crianças e adolescentes que se perderam antes de virar jovens. E esse aqui, os jovens que chegaram só até a juventude. E esse, os jovens que foram criança, adolescente, hoje são jovens, mas também não serviram para nada. Essas colunas só estão sustentando esse aqui porque elas passaram a servir para alguma coisa. Você não pode ser coluna desse lugar e não perceber o quanto que você serve para esse lugar. A casa de Deus somos nós, templo do Espírito Santo, que andamos ordenados, andamos de maneira com que a palavra determina que venhamos a andar. O Senhor que dá, também é o Senhor que corrige.
Você vê Pedro, discípulo de Jesus, quando Jesus faz uma pergunta para ele: Pedro, tu me amas? Ei, Pedro, você me ama? Ele diz: te amo, apacenta meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor, apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor, apacenta meu rebanho. Deus estava botando Pedro em 3 níveis que Ele quer para mim e para você. Eu posso ganhar uma alma para Jesus, um cordeirinho, cuidar dele, cuidar, alimentar, instruir. Aí ele vira uma ovelha, já pode pastar, já pode caminhar junto com o rebanho. E depois Deus te coloca, e aí você diz assim: logo que eu cheguei aqui eu conheci uma senhora. E alguém, o pastor João, perguntou para ela tem registrado, a minha memória não é lá tão boa, mas ela tem registrado quantas ovelhas, quantas vidas ela criou, né? Eu vou dizer para você, meu irmão, onde você estiver aqui nesse plenário, o aprisco são 100 ovelhas. Você já passou um aprisco. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa tremenda. Eu falei para ela, eu fiquei pequenininho. É claro que eu não sei, né? A gente pregando, evangelho, a gente não sabe, eu realmente não sei. Mas a gente não pode deixar de fazer, porque Deus nos chamou para a gente fazer. E agora eu queria que Ele diz: tome conta das minhas ovelhas. Eu não posso chegar a esse tempo sem me sentir responsável por tantos que estão fora da presença de Deus. Esse tempo de recomeço é o tempo de você pedir para Deus: Senhor, me traz à memória pessoas que esteve aqui e não estão mais, e talvez por conta sua. Naquele dia a pessoa estava mal, queria uma palavra de ânimo, queria uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, e aí essa pessoa veio e você não pegou essa sensibilidade, e você deu uma palavra dura, e a pessoa diz: eu vou embora. Deus vai te cobrar isso. Deus vai te cobrar. Examine o homem a sua consciência. Até porque no Salmo, no verso 5, fala que Deus não comete injustiça. Se Deus cobra dos outros, por que não vai cobrar de mim e de você? Você imagina, querido, eu chegar agora aqui e dizer: eu vou fazer a minha vontade, porque eu quero deixar todo mundo impressionado, eu quero dizer isso, eu quero dizer, a Bíblia diz: é importante, pastor, que você diminua e que eu cresça. E se você é homem de Deus, se você tem testemunho de pessoas para dizer a seu respeito, foi porque eu te conduzi. Eu te livrei do vírus, da bactéria, eu te livrei do acidente, eu te livrei da seta, eu te livrei do laço. Quando eu perguntei para o anestesista: doutor, a minha previsão de cirurgia é quanto tempo? Ele, em torno de 7, 8 horas. Fiquei 14 horas na cirurgia. E ele disse: o problema não foi botar você para dormir, difícil foi trazer você para acordar. Quando a gente toma uma anestesia, a gente fica literalmente na mão dos médicos. Você não pergunta se aquele médico na aula de anatomia estava do lado de fora da faculdade fumando baseado, maconha. Você não quer pedir para ele se tirou nota nisso, naquilo, como é que foi seu tempo de faculdade. Você não pergunta, simplesmente você deita, o médico te fura, injeta um medicamento que você não sabe nem se vai te dar uma reação. Mas quando chega na casa de Deus, é tanto pretexto, é tanta coisa. Querido, não dá para sair desse lugar mesmo a pessoa. Porque tem uma proposta para esse tempo, você está inserido nela, e que bom seria que, além de estar inserido, se envolvesse com ela, porque não é uma chance humana, é uma chance da parte de Deus. Deus trouxe o profeta, Deus preparou o ambiente e disse: desfrute. É assim que funciona. Davi tinha 3 grandes, isso é demais. A minha filha, ela é levita, mas ela não toca teclado. Aí, às vezes, eu estou em casa, assim, daqui a pouco eu me pego ela dando aquelas notas, assim, eu não vou nem tentar, senão vocês vão embora antes do final. O melhor de Deus está por vir. E eu digo: meu Deus, obrigado, Senhor, que pelo menos alguém, porque a minha esposa também, para cantar, só a graça. Amor, eu te amo. Ela deve estar aí na internet. A Bíblia fala de 3 valentes de Davi. Josebed, Bazebet. A sua espada matou 800 inimigos a ponto de ficar colada na mão. A espada é a palavra. Fala de Eleazar, que significa Deus ajuda. E o Senhor tinha Samar. O Senhor ouviu. Eu quero dizer nessa manhã que Deus quer que você ouça a palavra dEle. Que você se envolva com essa palavra. E que Ele, por você ter ouvido essa palavra, não essa,
Mas a palavra de Deus está falando ao teu coração agora. Deus vai te honrar muito. A velhice não tem desculpas para os que estão com o coração no recomeço. A palavra de Deus diz isso, olha. Na velhice eles ainda produzem, ele não diz vai produzir ou produziu, eles ainda, está no presente. Está no presente. Aliás, o verbo aqui, os bons florescem, florescerão, plantados florescem, são vários verbos que vêm dizendo tudo para o futuro, mas tem um lá no final que ele diz para agora. Então lá na frente, porque o recomeço é uma semente que eu planto, depois que eu planto ela é regada, lá depois que eu colho os frutos. Vocês vão colher muitos frutos por se envolver com esse recomeço. Vocês vão lembrar, e lá na hora, daqui a tantos anos, vai ser a mensagem do pastor César, vai ficar no teu ouvido assim, ó. Lembra, naquele dia, naquele domingo, era eleição, eu tinha toda a desculpa para dizer que voto longe, mas o Senhor provideus está nesse lugar, eu também vou votar depois, mas naquele dia é tão emblemático que é uma marca, são duas marcas, temos a eleição, a mudança radical, e temos 63 anos. É bom, daqui lá na frente você dizer, com 100 anos você vai estar vivo, amém? Isso, aí você vai dizer assim, eu lembro, aquele pastor que falava alto a beça. Queria concluir a minha mensagem, queria mesmo. O verso 9, lá atrás ele fala assim, nós sabemos que os teus inimigos morrerão e que todos os maus serão derrotados. Amados, o 9 está antes do que eu li. Então antes de você, Deus querer que você trabalhe, Deus já abriu os caminhos. Deus já preparou tudinho para você, como preparou para Jeremias. Creia nisso, em nome de Jesus. Deus vai dispersar. Olha, Deus vai fazer algo tremendo, tremendo. Por quê? No verso 5, o Senhor é justo. E Ele todo dia tem presente para mim e para você. E hoje é dia de recomeço. Então comece a pensar em Deus, uma maneira para você recomeçar. Eu queria suportar mais meu irmão, eu queria que a mensagem da cruz fizesse em mim uma ação sobrenatural para pedir perdão a uma pessoa, até mesmo ao meu pastor, seja qual for o problema que aconteceu. E grave isso. Quando eu cheguei aqui hoje, eu vi uma menina que está grávida, né? A esposa do William, a Gisele. E naquela hora ali, eu olhando para a barriguinha da Gisele, que eu conheço desde pequenininha, a Alice, e eu falei, olha, eu nem sabia, né? Deus é bom, William. Deus é bom. E aí eu falei, a Gisele está grávida. Aí eu falei, a Gisele, ela está esperando um filho. Agora, quando o filho nascer, o que o filho espera? Um pai e uma mãe. Então, hoje os dois estão esperando um filho. Vai ser o recomeço, a família vai aumentar. Mas quando essa criança nascer, William, quando essa criança nascer, Gisele, eles vão esperar um pai e uma mãe. E nós estamos vivendo um momento de orfandade. E para quem não sabe onde quer ir, qualquer lugar serve. Hoje eu queria aquele pastor porque prega é que nem um pai. Eu queria aquele pastor que, não vou nem citar nomes aqui que a gente conhece, aquele que é engraçado, que conta um bocado de piada. O que não falta hoje é pastor, querido, para se enquadrar no que você quer. Agora o que falta são pessoas para se enquadrar no que o bom pastor quer. Por isso, para quem não sabe onde quer ir, qualquer lugar serve. Nunca mais tome essas decisões em cima da sua vontade. A Bíblia diz que esses valentes, com certeza eram homens fiéis à liderança de Davi. E nós precisamos de homens de honra, homens fiéis. Esse negócio de quem é que pensa, quem ele é, isso tudo não pode fazer parte da sua contemplação. Temos que convidar. Temos que convidar. Eu convido e Deus faz a obra. Eu convido e Deus vai acrescentando. Temos que convidar. Independente da idade, dentro da sua limitação, Deus vai te usar para nesse tempo você ser o maior ganhador de almas nesse lugar. Eu queria realmente terminar a minha mensagem. Davi era um homem que contou com outros homens para um tempo de conquista de território. Multiplicou tanto que até hoje citamos seu nome. Esse nome Davi abre porta em Israel, querido. Tinha uma vida com Deus e o que Davi sabia muito era se arrepender. A Bíblia diz que o semblante de Jeremias mudou,
O filho pródigo caiu em si. E hoje, em você, o que Deus quer fazer? Por esse momento, eu não sei em que momento da mensagem você se sentiu realmente desafiado a fazer algo. Mas deixa eu falar. O verbo que eu citei, crescer, ele diz crescerão, futuro. Florescer, florescerão, futuro. Dar, darão, futuro. Mas no presente ele diz proclamar. Esse é o tempo de você proclamar, anunciar o ano aceitável do Senhor, o ano do jubileu, o aniversário de 63 anos dessa igreja, todo esse projeto, tudo isso que Deus colocou no coração do anjo dessa igreja, do profeta desse lugar, para que tenha um recomeço, como árvores plantadas à beira de ribeiros, aqueles que vão ter frutos, e frutos que permanecerão. Por quê? Porque Deus ama o justiça e condena o injusto. No ano do idoso, não é só os jovens. O salmista diz, até na idade avançada, podemos dar frutos. E frutos viçosos, frutos que permaneçam. Paulo diz, combati o bom combate, guardei a fé. Já vi muitas pessoas pregar em sepultamento. Paulo não estava falando isso. Não estava falando da maneira de morte. Paulo estava falando de vida. Ele estava mostrando para mim e para você que tem uma maneira singular de sair dessa vida. É deixando um legado. Através do amor para recomeçar. Através da fé para superar. A fé, ela supera qualquer recomeço. Através da esperança para suportar e crer que maior é o que Deus vai fazer do que o Deus Todo-Poderoso já fez. A oração para superar, para o recomeçar através da oração de súplica. E aonde é que eu encontro tudo isso? Em Deus. E através do seu Filho, Jesus. Quando Ele disse que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Eu não sei se eu queria convidar a igreja a estar de pé. Por favor, queria ficar de pé. E eu queria fazer um ato profético, se o pastor Anderson me permite. Eu queria que todas as alas fossem ligadas através da mão, desde uma ponta a outra, por favor. Deus me deu essa visão. Isso. Tem um fotógrafo, por favor? Eu vou fazer um ato profético nesse lugar. Eu me movo por atos proféticos. Ele vai tirar uma foto que tire. E você sabe que a tendência da tecnologia é ela ficar melhor do que está hoje. No futuro, essa foto, você vai se reconhecer nessa foto. Quem não veio, o crente não perde nunca. Quem não veio, ele não perdeu, porque o crente é vitorioso em Cristo Jesus. Mas ele deixou de viver essa oportunidade. E olha, eu não sei porquê, mas Deus pediu para eu fazer isso. Em algum momento isso vai trazer a memória, vai trazer a lembrança. E vocês vão ver, olha fulano, olha ciclano, olha essa menina, olha o que ela é agora. Como é que você pode imaginar? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Se você não se colocar na vontade de ajudar essa nação para que Deus seja o Senhor dessa nação. Como é que você quer que esse lugar recomece e gere frutos e muitos frutos, se você ficar de mãos cruzadas? Agora não, agora você diz, estou dependendo dele. Dependo um do outro. Tirou a foto, querido, por favor? Tira do seu pastorzão ali também, por favor. E aí eu não sei, o pastor, Deus vai dar direção a esse homem de Deus, essa mulher de Deus, e ele vai saber o que vai fazer com esse momento. Mas uma coisa vai servir, para lá na frente você dizer, ah, eu não estava naquele dia. Deus, não, você estava. Olha a sua imagem. Olha a semelhança. Olha o espírito que estava sobre você naquele dia. Ok? Queridos, muito obrigado. Mas continue de pé, que eu já estou realmente concluindo. É na casa de Deus que encontramos tudo isso. Ninguém pode mostrar um caminho melhor do que este. Qual, pastor? Eu falei dos verbos. E ele diz, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Erga suas mãos aos céus. Pai Todo-Poderoso, Deus de graça, Deus de poder, Deus Santo e Senhor,
A Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a adoração. Obrigado, Senhor, por me permitir ministrar essa palavra, por esse momento tão singular, tão emblemático, para mim, Senhor, tão maravilhoso. Obrigado, Senhor, por cada homem, cada mulher, cada jovem, cada adolescente, cada criança, cada idoso. Obrigado, Senhor, pela vida do profeta, por essa família, Pai, que o Senhor, para esse tempo, com certeza, depois de viver tantas experiências, em tantas situações, em tantos ambientes, prove o Senhor para esse tempo, trazer o homem que o Senhor queria para estar nesse lugar. E eu clamo aos céus, como igreja do Senhor estabelecida aqui na terra, que o Senhor encha o teu filho com espírito de sabedoria, com discernimento. Pai, que o Senhor dê ousadia, trepidez, que o Senhor dê força, graça, amor no coração do teu filho, e nunca lhe falte a semente da esperança e da fé. Eu creio que o Senhor tem muito para esse lugar. Aqui está o teu povo. Pai, esse ato profético, eu te peço que daqui a algum tempo, como diz, lança teu pão sobre as águas, eles entendam o quanto vai ser bom recordar e dizer que naquele dia foi despertado para fazer, para somar, para estar com essa estratégia que o Senhor tem para esse lugar. E eu profetizo e creio que a direita será alcançada. Eu creio que a esquerda será alcançada. Eu creio, Pai, que a frente e atrás de toda essa geografia, eu creio que esse lugar, como já é para as nações, um referencial, também vai fazer algo sobrenatural nesse recomeço. E eu creio, Senhor, que todas as vezes que o Senhor olhar para esse lugar, independente dos 63 anos, o Senhor sempre vai ver uma oliveira verde, cheia de frutos, e frutos que permanecerão para a glória do teu nome, em nome e por amor de Jesus. Amém e amém.